Olá, colegas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa atividade na nossa faculdade. Hoje a gente tem uma palestra muito especial, diferente, para tratar sobre o tema de startup, investimento, empreendedorismo e advocacia na sociedade contemporânea. E para essa atividade, nós convidamos um já conhecido da nossa instituição, o Dr. Gustavo Sudbrack, que a partir de agora eu vou deixar o doutor de lado, meu colega, meu amigo, parceiro de atividade. O Gustavo ele é advogado, empreendedor, mentor de startups e de carreiras e palestrante. Ele é formado em Direito pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Empresarial e Direito Digital. Ele também tem uma experiência muito interessante na China, em Xangai, através da oportunidade que ele justamente pôde empreender e desenvolver atividades vinculadas à tecnologia e ao direito. Atualmente é cofundador da Slap.law, um escritório de advocacia focado na nova economia, startup, empresas de base tecnológica. Também é cofundador do Slap Hub, o primeiro hub de inovação jurídica do Rio Grande do Sul, embaixador da AB2L Porto Alegre e membro do comitê executivo do Legal Hackers Porto Alegre. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela disponibilidade, estar falando para os nossos alunos. Já tivemos a oportunidade de falar na minha disciplina aqui da faculdade de Direito Empresarial e todos os alunos gostaram bastante desse nosso diálogo. Espero que agora toda a comunidade acadêmica possa se beneficiar com a sua fala. E conte comigo aqui para a gente poder fazer um diálogo e juntos expormos aí essa sua brilhante exposição. Muito obrigado, Gustavo. Bom, eu que agradeço. Antes de mais nada, um amigo, né? A gente vem construindo. Quando a gente fica mais velho, a gente vai encontrando nos parceiros de trabalho, nos colegas de profissão, verdadeiros amigos, confidentes, né? E é algo que a gente tem construído. Professor Juliano, eu já fiz um super elogio ontem mesmo num outro evento. Então, eu sou um admirador profundo do trabalho que tu vem fazendo, Juliana. Não é porque a gente está aqui no ambiente conversando, mas eu sempre digo isso, digo atrás da cortina, na frente da cortina. Acho que vale a pena frisar muito bem. A gente vive uma crise no direito, na própria forma como a gente vê o direito e como a gente aplica o direito na sociedade. A sociedade mudou e a gente precisa que o direito se adapte, né, que tenha mais contexto. E acho que tu trazes muito bem, sempre mostrando que não é só não é só modernidade, não é só o blockchain, tem que ter fundamentação, tem que ter estudo, tem que ter filosofia, sociologia por trás, tem que ter o penso e o estudo. Então, parabéns por toda a carreira, por todo o trabalho que tu vens desenvolvendo. Sou um admirador profundo do teu trabalho e sempre digo isso. Vamos falar um pouco de startup. Aí eu agradeço a retirada do doutor. Esse é um dos principais pontos, acho que da nova advocacia. A gente tem que entender o nosso cliente, né? A gente tem que comunicar com ele. E para nós, uma das grandes questões da comunicação com o startupeiro, com o empreendedor, com esse jovem inconformado, irreverente, inquieto, ele ter uma simpatia com um profissional que está prestando serviço para ele, né? A gente fala muito de advocacia como serviço aqui no escritório, né? Lawyer as a Service, como justiça as a Service, como vários outros sistemas que a gente utiliza, né? A gente chama do SaaS, que são Software as a Service, ou seja, tu vai lá, pega na prateleira, põe no teu sistema para rodar, não gostou, troca. As empresas são intercambiáveis, consegue conectar e desconectar as pessoas muito fáceis, né, com canais de conexão que a gente chama das APIs. Então, a gente quer ser isso aqui no escritório. A gente quer ser um escritório que as pessoas escolham porque a gente entrega valor e não porque é difícil de tirar depois, ou porque tem uma pompa, enfim, ou porque tem toda uma série de travas de contrato. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente consiga apresentar um pouquinho dessa nova, não a nova, mas uma forma mais moderna de atuar com essas empresas de tecnologia, com essas startups. Aqui não tem receita de sucesso, pelo contrário, a ideia é compartilhar um pouquinho do que a gente vem estudando, vem aprofundando aqui no escritório e na prática jurídica e também nas palestras, mas não tem nenhuma receita de sucesso. Isso aqui é só um dos caminhos, né, obviamente, então que fique registrado. A ideia o próprio título daqui do nosso papo é Advogando no Caos. Isso foi uma importação de um dos escritórios mais famosos que atendia startup no Vale do Silício. O mais engraçado é que ele faliu. Então, um dos escritórios mais referência para a gente, fechou a operação. Eles eram super case e fecharam a operação. Então, para mostrar que
startup, empreendedorismo é assim, a gente acerta e erra. Eles erraram porque queriam botar muita carga de tecnologia para um serviço que ainda é muito de pessoas. Nesse caso, ponto para nós advogados. Então, eles queriam que o trabalho do advogado de startup fosse feito muito por robôs, muito por tecnologia e menos com profissionais de direito. Acabou que eles tiveram que inchar muito o time para ter profissionais de direito, ficou cara a operação, eles tiveram que encerrar. Então, ali é uma amostra clara de que o caos, né, advogar no caos não é só o caos lá da outra ponta do cliente, mas também entender como se adaptar, né, como um escritório se adapta a essa nova realidade. Então, o foco aqui é falar um pouquinho de direito das startups, mas também explicar um pouquinho do conceito de startups, como é que anda, como é que elas são mais ou menos estruturadas, falar um pouquinho do porquê que é importante eles terem uma estruturação jurídica, falar um pouquinho de investimentos, e aí algumas qualidades, ou não qualidades, mas alguns temperos da advocacia para startups e para empresas de tecnologia, que serve, obviamente, para todas as áreas. Talvez vocês, quem trabalha em outras áreas, ou quem quer trabalhar em outras áreas, consiga também colher daqui alguns insights para a sua prática jurídica, porque acho que a grande ideia é o direito não ficar à margem do que está acontecendo na sociedade, né? Que ele converse com as novas tecnologias, já que a gente passa grande parte do nosso tempo conectado, olhando para um celular, olhando para novos devices, pensando em Alexa, pensando em IoT, pensando em todo esse contexto, e o direito tem que estar dentro dele. Então, se puder de alguma forma inspirar vocês nas suas práticas, vai ser bem legal. Então, vamos lá passar aqui. Deixa eu só ver se deu. Bom, a startup tem um motivo para o livro ali estar sublinhado no meio, está circulado, não sei se vocês conseguem ver, mas esse talvez seja o livro mais importante do mundo das startups. Não tem nenhum empreendedor que não fale desse livro. Muitos não leram, mas quase todos falam dele, porque o conceito por trás do livro é muito legal. Esse livro ele traz todo um pensamento de negócio que a gente chama de startup, mas modelos de negócio de tecnologia com capacidade de escala, e ele traz quase com um roadmap, né, quase que um plano de ação em como a gente faz, como a gente testa, como a gente falha rápido, como é que a gente falha barato. Então, The Lean Startup, o nome do livro é Startup Enxuta em português, e ele traz uma definição que é uma das mais importantes de contexto, né, do nosso contexto de inovação, que é uma instituição humana que cria novos produtos, novos serviços em condições de extrema incerteza. Por quê? Porque tudo muda quando a gente está trazendo um produto novo, um serviço novo, né? Toda vez que a gente tenta inovar, que é o quê? Inovação a gente faz com pessoas, processos, né? Pessoas, mentalidade. Então, a gente precisa de uma mentalidade inquieta, que se arrisque. A gente tem que ter processos muito bem definidos, né? O que eu vou fazer para chegar naquele ponto B que eu quero. Então, como é que eu vou tirar toda aquela parte burocrática, como é que eu vou antecipar o interesse do meu cliente, como é que eu vou desintermediar alguma coisa, né? A gente vive uma era da desintermediação, ou seja, tirando o corretor de seguros, o corretor de imóveis. É isso que as startups acabam fazendo muito, é tirando pessoas do meio do caminho. Isso a gente faz com mentalidade em processos e a parte de tecnologia. Então, esse tripé é o que cria a inovação, e é isso que as startups trazem. Elas tentam trazer inovação, né? Elas querem trazer algo novo, né, em condições de incerteza. Tá? Já o Steve Blank, que é outro grande inovador, né, um dos papas do Vale do Silício, traz aqui já em português para vocês. Startup é uma organização formada para buscar um modelo de negócio escalável, repetitivo e lucrativo. E aqui é um ponto importante, e por isso que eu trago a definição do Steve, porque a gente tende a pensar que startup é qualquer empresa de tecnologia, mas não é exatamente o que a gente tem que pensar quando a gente fala em advogar para uma startup, né? Porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar essa startup pronta para escalar. Ela precisa escalar. E o escalar é o quê? Ela crescer muito em termos de receita, de tamanho, de base de clientes, sem necessariamente crescer toda a estrutura dela, né? Sua estrutura de custos. E aí a gente vai mostrar ali alguns gráficos, mas a ideia é que o negócio possa ser feito na mesma garagem que foi criada a Amazon, que ela consiga, ou que o Google, ou que o Facebook, que ela consiga ficar naquela garagem até ela atingir 1 milhão de usuários. Diferente da economia real de antigamente, que tu poderia, se tu tivesse um tear, tu consegue numa sala desse tamanho aqui produzir X peças de roupa, tu não consegue produzir mais. Para produzir mais, tu precisa de um espaço do mesmo tamanho e mais uma pessoa produzindo. E aí isso não é escalável no que nós chamamos de exponencialidade do mercado, que eu vou mostrar logo para vocês. Então,
No direito brasileiro, a gente está ainda sem o nosso marco legal das startups definitivamente votado, né? Ele já foi para a Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara. A gente tem um debate muito grande, o mercado levou 4 pontos para serem debatidos no marco legal, para serem votados e alterados do projeto de lei inicial, mas que o Senado rejeitou essas sugestões, ou seja, ele aprovou integralmente o texto, mas devolveu com uma ou outra alteração para ser feita na Câmara. Mas o ponto para nós aqui importante é que o artigo 2º não foi alterado, que ele traz a definição de startups no Brasil. Essa é a definição que a gente tende a adotar. Então, são consideradas startups as organizações empresariais nascentes ou operação recente, ou seja, ele cria um marco temporal para aquele negócio, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelos de negócio, a produtos ou serviços ofertados. Então, o que a gente tem que chamar a atenção aqui? Nascentes ou operação recente, então eles querem caracterizar uma empresa em início de operação, né, ou que vai nascer, ou que recém começou a operar, para trazer alguns benefícios legais, né? Esse é o grande ponto do marco legal, é criar um ambiente de estímulo à inovação, estímulo ao empreendedorismo com startups, e aí eles trazem, claro, um conceito que ele é super amplo, porque inovação aplicada a modelo de negócio, ou a produtos ou a serviços. Quem vai julgar o que vai ser a inovação, o que é essa inovação, né? Então, o ponto principal é a empresa se autodeclarar uma empresa inovadora, ela tem um período, ela estar em período inicial de desenvolvimento e ela ter alguma coisa inovadora, né? Fica um pouco genérico, mas é isso também. Se debate muito, se deveria ter uma definição, porque toda vez que a gente define alguma coisa, a gente exclui certos agentes, certos sujeitos, e a ideia do marco legal era incluir o máximo possível de empresas de tecnologia para que a gente possa fomentar o mercado. Então, essa é a definição do marco legal que ainda não está em vigor. A gente tem aqui a escala que eu falei para vocês. Aqui esse gráfico deixa muito claro o que eu quis falar com o crescimento exponencial, né, não linear, e o aumento da base de custos do tempo. Ou seja, naquela curva em ascendente, né, exponencial ali, a gente tem um crescimento vertiginoso. Chega um ponto em que o negócio começa a crescer de uma forma muito alta, um período curto de tempo, sem aumentar a base de custos muito grande. Se eu tenho uma empresa de aço, por exemplo, toda vez que eu aumento o tamanho da minha demanda, eu preciso aumentar uma fábrica, eu preciso aumentar meus colaboradores, e isso projetado no tempo tem uma linearidade. Eu não consigo abrir 50 fábricas no mesmo dia, porque eu não vou nem ter insumos para ter isso, eu não vou ter mão de obra para fazer. Basta ver agora, nessa campanha triste aí de combate ao Covid, a gente não conseguiu exponencializar os hospitais, por exemplo, nem as vacinas, né? As vacinas a gente vê um aumento gigantesco da produção, porque as fábricas estão investindo todo o seu tempo em insumo, mas a gente não consegue explodir, a gente não consegue produzir num dia 1.000, no outro dia 5 milhões de vacinas, né? A gente precisa de mais capacidade fabril para isso. Então, por isso que as empresas de tecnologia, com o barateamento da tecnologia em si, das máquinas mais baratas, do armazenamento mais barato, capacidade computacional mais barata, a gente consegue, numa sala, criar um Instagram, que foi vendido para o Facebook por $1 bilhão na época, ou $6 bilhões, agora não me lembro, mas ele tinha 13 pessoas. Eles tinham 13 pessoas trabalhando no time. Então, as empresas no Brasil valem $1 bilhão e tem 13 funcionários, a gente vai achar muito poucas, ou talvez nenhuma. Então, se a gente pensar numa fábrica, ela vale $1 bilhão. Bom, ela vai ter milhares de pessoas, milhares de fornecedores, milhares de parceiros que se relacionam. Então, é isso que a gente tem que pensar bastante quando a gente pensa em startup. Essa capacidade de uma hora para outra explodir, né? Chegar àquele 1 milhão de usuários. Então, esse é o caminho. Mas o caminho de verdade, ele não é tão linear assim. Na verdade, ele é pouco tão linear, não, tão previsível. Linear é o reto, exponencial é a curva, mas a jornada ela não é tão previsível assim. A gente fala da Lean Startup, né, Startup Enxuta, e o que esse livro trouxe como base para se pensar em startup? Cara, a gente começa um negócio com a ideia. Né? A ideia é quando tu está com teu amigo lá, tu teve uma ideia, um parceiro, um irmão, ou sozinho mesmo, tem ideia. Esse negócio vai ser muito bom. Eu vou dar certo, essa ideia ninguém teve. A gente adora pensar que a nossa ideia é única no mundo. Na verdade, a ideia é commodity, né? Sempre tem, no mundo com quase 7 bilhões de pessoas, certamente, se existe essa dor, né? Se existe esse problema a ser atacado no mundo,
várias pessoas estão ao mesmo tempo pensando em como resolver. Então, a parte da ideia, normalmente, é mais genérica, estamos todos na parte da ideia aqui, pensando em algum produto, mas o que o livro traz é, cara, põe na rua, cria um produto que seja minimamente executável, que tu possa testar se realmente alguém paga por essa resolução de dor, ou paga por esse produto, ou paga por esse serviço. Então, seria, segunda parte, essa de prototipação, né? Criar algo que o mercado consiga visualizar que tu está produzindo. Vem a validação, que é, de fato, depois de melhorar esse protótipo, botar no mercado, ver se alguém compra. Se alguém comprou é porque ele está validado, ou seja, a gente consegue prever uma dor. Não é o teu tio, né? Não é o teu primo, teu irmão comprando, é alguém que não tem relação contigo, que não te deve nenhum favor, foi lá e comprou aquele produto. Então, a gente conseguiu validar. A partir da validação começa a parte mais interessante né, do trabalho do empreendedor. Ele começa a tracionar, ou seja, ele começa a crescer o seu negócio, ele tem que produzir um pouquinho mais de número daquele produto ou serviço, ele começa a ter mais clientes. Obviamente que começa primeiro o caos, porque nesse momento ele começa a vender, ele lembra que ele não tem fornecedor adequado, que o servidor não aguenta, que o site fica caindo, que o aplicativo trava. Então, normalmente na tração é que começam os grandes problemas, e aí depois vem a sonhada escala. E aí nesse gráfico, que ele é um pouco irônico, né? Na verdade ele é meio cômico, mas é isso. Antes de começar a startup, ali a gente está vendo aquela linha horizontal quietinha, a gente está naquela zona de conforto, nem tão feliz, mas não está triste, e aí a gente vem na ideia, aquele entusiasmo inicial, eu vou mudar o mundo, eu tenho uma super ideia, e agora eu vou fazer o protótipo. Começou a pensar no protótipo, aí tu começa a cair numa ladeira, porque tu realmente não sabe para onde é que tu está indo, tu acha uma coisa e ninguém acha a mesma coisa, tu fica super seguro de si, o ego infla, eu vou agora ser startupeiro, tu começa a ler sobre cheques e M&As e grandes aportes bilionários, e tu, bom, agora eu vou ficar rico. Quando a gente coloca o produto para teste, né, o MVP, começa aquela dor, a gente começa a experimentar, começa a mudar o modelo, não é bem esse aplicativo, é uma plataforma, não é uma plataforma, é um outro tipo de serviço, na verdade eu vou vender consultoria, não vou vender produto SaaS, né, que é aquela partezinha do final. Aí tem a gente chama o Vale da Morte, ali a pessoa começa a dizer, não, desisto, não tem mais como, já era, eu não quero mais, e aí as coisas começam a funcionar melhorzinho, a gente começa a encontrar, e a gente acha ali, eles colocam o market fit, que é o bolinha ali, eu achei o produto e achei o espaço desse produto no mercado, as pessoas estão dispostas a pagar por isso. A partir dali são mínimos ajustes, e aí a gente consegue, se o negócio der certo e prosperar, a gente consegue rumar para a escala, que é essa linha ascendente que vai chegar lá naquela exponencialidade. Então, esse é mais ou menos o padrão. A gente pode dizer, não é todos os negócios são assim. Claro que não, isso aqui é um pouco irônico, mas sim, as dores são mais ou menos as mesmas. Entre ter a ideia e começar a executar, a gente se empolga, começou a executar, vem uma crise de pânico, de desespero, que eu não vou conseguir, não tem como, a gente procura parceiros, a gente tenta encontrar as pessoas, começa a validar, testar, pivotar, né, que é mudar o caminho, e aí, se a gente persistir, normalmente se encontra, né, se encontra um caminho, e aí, se der, se chega na tão sonhada escala ali. A gente fala da escala e pensa muito naquela curva, e aí diz, como é que eu viabilizo aquela curva? Você está dizendo que, claro, certamente não precisa comprar novas fábricas, mas eu preciso estruturar esse negócio. Como é que eu estruturo esse negócio? Como é que eu invisto mais em marketing? Como é que eu invisto no próprio jurídico? Bom, o caminho tradicional, e aí eu não estou dizendo que seja um caminho único, mas o tradicional é buscar dinheiro. A startup precisa de dinheiro para deixar de ser startup. Aliás, toda startup tem que um dia deixar de ser startup. Lembra da definição legal? Operação recente ou nascente. Se ela leva 10 anos e começa a ficar gigantesca e tal, ela já não é mais uma startup. Ela é uma empresa de base tecnológica, ela está pronta para abrir o IPO. A gente até fala, startups que abriram capital na bolsa. Mas aí é muito mais por ter nascido uma startup, e aí, como dizem alguns, um amigo meu, grande amigo, Helder Galvão, fala, startup é um estado de espírito. Tudo bem, tu tem 10 anos, tu está fazendo um IPO, tu já não é mais uma startup na acepção do marco legal, mas tu tem aquela inconformidade, né, aquela inquietude. Então, é isso o DNA da startup. Mas ela deixa de ser, em métricas de negócio, métricas jurídicas, deixa de ser uma startup. Ela já é uma SA, inclusive, às vezes aberta, então ela já deixou de ser aquela empresa nascente. Mas para chegar lá, ela precisa de capital. E aí, a exceção da exceção da exceção é quando a startup faz sem capital externo.
É muito, muito difícil a gente encontrar uma startup que conseguiu, vendendo o seu próprio produto ou serviço, escalar a ponto de alcançar aquele tão sonhado termo, né? Aquele apelido de unicórnio, né? Depois eu falo rapidinho o que são os unicórnios, mas de chegar a valer 1 bilhão de um impulso financeiro. Então, é por isso que a gente sempre olha que o caminho da startup é buscar investimento e é deixar de ser uma startup. Por isso, essa escala aqui, a gente, quanto maior fica o negócio, normalmente mais investimento essa startup tem por trás. E aí, para buscar esses investimentos, é óbvio que a gente precisa ter uma mínima estruturação jurídica, né, uma estruturação contábil, e aí a gente começa a balança entre subversividade, que é uma palavra que a gente traz muito para a inovação, né, o inovador, ele é um guerreiro contra a tradição, né, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso, porque se a gente falar do direito, por exemplo, pode parecer que a gente está negando o passado, não, a gente não está negando, a gente só precisa entender o passado, a gente tem que, o tradicionalismo desnecessário, né, aqueles processos, aquela pompa, o que não serve a gente vai tirando de lado, a gente tem que ser um pouco contra para poder inovar, né? O inovador não é um cara que pensa no tradicional, porque ele toma risco, ele é subversivo, ele questiona o status quo. Então é isso que a gente tem que balancear, só que ele não pode ser subversivo em tudo. Ele precisa organizar a casa para poder bater de frente contra o status quo naquele modelo de negócio. Possivelmente, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas aqui tem a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, que está definitivamente no caminho de levar pessoas para Marte, né? É uma empresa que consegue não só levar os foguetes para a órbita, trazer de volta intactos, reutilizar, eles redesenharam todo o modelo de negócio, exploração extraterrestre, né? Não extraterrestre, mas do espaço, eles estão redesenhando, eles fizeram parcerias com a NASA, recolocaram os Estados Unidos na dianteira da exploração espacial, porque eles têm um modelo de negócio diferente, inovador. Mas, certamente, eles passam pelo mesmo processo licitatório das outras empresas. Aliás, a SpaceX ganhou agora uma licitação para ser a empresa que vai levar novos tripulantes da NASA para, agora não lembro, acho que é para a Lua, né? Mais uma missão para a Lua. Certamente, nesse processo, ela tem uma estruturação jurídica, contábil muito bem feita. Ela participa de processos tradicionais e negociações com a NASA, com o governo dos Estados Unidos. Então, ela é subversiva ao questionar o status quo, a querer levar pessoas para o espaço, a ser uma empresa completamente inovadora no seu modelo de negócio, mas ela tem a sua estrutura. E eu acho que isso é muito importante. O advogado startup tem que entender isso. Ele tem que fomentar a subversividade, a inquietude do empreendedor, mas ele tem que trazer para a realidade no que tem que ser feito, que é a estruturação jurídica, financeira, né? A estruturação e alinhamento dos sócios. Então, esse diálogo tem que acontecer constantemente. Eu aqui trago um exemplo clássico do que vem acontecendo quando um modelo de negócio começa a ser atacado, especialmente quando esse modelo de negócio depende de uma relação com o Estado, então se torna mais difícil quebrar esse elo, porque também o Estado faz contraprestações com certas empresas que acabam explorando um mercado que ninguém queria explorar, eles acabam fazendo concessões, a gente viu isso com táxis, viu isso com aeroportos, vê com vários modelos de negócios estatais. E aqui o exemplo, eu trago um deles, porque eu acabei tendo a oportunidade de escrever lá para o Estadão, que é o caso do Buzer, não sei se vocês conhecem, que é o aplicativo do busão. Ele é como se fosse o Uber para transporte intermunicipal. Eles fazem fretamento de ônibus, ou seja, a gente quer aqui uma turma ir para Gramado, a gente vai no Buzer e cada um de nós lista ali como interesse para ir para Gramado, a gente freta aquele ônibus e vai para Gramado, ou seja, a gente não precisa ir na rodoviária, todos nós comprarmos uma passagem independente, cada um de nós. Então, o que aconteceu? Esses caras conseguiram achar um modelo de negócio que funciona, tem público para isso, alcançaram o capital, ou seja, eles eram estruturalmente bem organizados, né, a parte jurídica, acessaram o capital internacional do SoftBank, inclusive, né, aporte gigantesco em dólar. Para quê? Para bater de frente com o modelo tradicional de transporte rodoviário no Brasil. Então, eles tinham toda a parte bem estruturada e a subversividade deles era bater de frente. E eles estão conseguindo, mas porque eles tinham todo o outro lado estruturado, né? E nesse caso aqui, eles estão batendo de frente não só com o modelo tradicional, mas com toda uma regulamentação, com a lei, né? Então, tem todo uma guerra grande que eles estão comprando, mas, por outro lado, eles estão muito bem organizados. Então, essa dicotomia a gente tem que ter bem presente quando pensa em modelos de negócio inovadores.
Já falando do dinheiro, né? Eu falei do investimento ali, e a Buzzer foi um caso clássico, porque a Buzzer testou o seu modelo, conseguiu validar, botou no mercado, levantou um aporte, levantou outro aporte, para dar sustentação para eles baterem de frente. Então, isso prova que realmente a gente normalmente precisa de capital, de investimento para fazer com que a startup dê certo. Essa é a regra, né? Não é à toa que a gente vê todos os dias deals e mais deals, né? Negócios mais negócios. A gente fala deals, que são os próprios negócios, e cheques, que é o valor do montante desses negócios, né? Desses aportes. Então, deals são os negócios, cheques é o valor do aporte. A gente vê isso diariamente, as empresas cada vez mais escalam rápido e cada vez com mais abundância de recursos. O Brasil está cada vez mais maduro no mercado de venture capital, que são esses investimentos de risco, né? Startup é um investimento de risco, 10% delas prosperam até X anos, mas apenas menos de 1% dão realmente certo. Então, a pessoa que investe em startup tem um apetite ao risco muito grande, porque ela acredita que esse 1% vai pagar todo o resto. Grandes fundos, para vocês terem uma ideia, eles a cada 10 apostas, eles têm que acertar entre 2 e 3 para pagar o retorno ruim de 2 ou 3 e pagar o prejuízo total de 4 a 5 aportes. Então, de 10, 5 eles perdem, jogam fora o dinheiro, 2 a 3 pagam mais ou menos as contas ou dão um retorno do capital um pouquinho, uma vez ou 2 vezes o valor que eles investiram, e 2 ou 1 pagam todo o retorno do fundo. Ou seja, o cara investiu em 10 empresas, uma delas era o Facebook pagou a conta de todas as outras se der tudo certo. E como é que funciona? Eu mostrei para vocês ali um pouco a jornada da ideação e como botar o produto na rua. Aqui ela é direcionada ao valor dos aportes. Para vocês terem uma ideia, nada é muito fixo, esses valores mudam bastante, mas esse gráfico da Ana Vital é super legal, é só procurar na internet, tem como achar. Ele tem 2 partes aqui, eu vou mostrar para vocês a segunda parte, mas é legal porque ele é ilustrativo como é que funciona, né? Então, tem o estágio da ideia, né? Tem a pessoa sozinha ali pensando na sua casa, de noite, um side job, né? Ela tem um trabalho, está pensando em outro. Aí ela encontra alguém, né, conversa com uma pessoa, troca uma ideia, a pessoa resolve entrar com ela, viram 2 fundadores, e aí eles começam a falar para amigos, familiares, colegas daquele negócio. E aí eles começam a falar daquele negócio e tem um tio que sempre diz, olha, eu invisto nesse negócio, ou eles pedem, pai, preciso que tu invista tal valor, ou eles mesmos, né, vendem algum bem para poder começar aquele negócio. Então, a gente chama dos 3 Fs, aqui não tem o terceiro F, mas os 3 Fs é Family, Friends and Fools. Fools seriam tolos. Então, assim, amigos, família e tolos que investem num negócio com tanto risco, né? São os 3 F. Mas, nos Estados Unidos, esses 3 F vai até 15 mil, 20 mil dólares, então as pessoas que investem nesse negócio inicial. No Brasil dá para fazer uma relação até 100 mil reais, é o que a gente vê das pessoas investindo no próprio bolso, investindo dinheiro do pai, da avó, do tio. E aí a gente começa a ver o estágio de seed. Aqui no seed tem os anjos, que vocês devem ter ouvido falar, que são aquelas pessoas que investem em capital próprio. Aí tem os anjos mais organizados, que são os seed, que são anjos que se organizam e tem um empreendedor líder, né, um investidor líder, normalmente pessoas que já tiveram startups e aí começam a reinvestir o dinheiro. Aqui a gente começa a ter uma certa estruturação, então no seed nos Estados Unidos vai de 200 a 500 mil dólares, no Brasil a gente tem seed de 500 a 1 milhão de reais, e aí depois a gente começa a falar em estágios maiores, e aí a série A. Hoje a gente já tem empresas nos Estados Unidos indo até a série G, né? Então são rodadas múltiplas de investimento, cada vez mais dinheiro, porque tem menos risco, cada vez que a empresa está cada vez maior, cada vez tem mais dinheiro por menos participação. Então, nessa roda aqui, a gente está vendo, no estágio de ideia, tem ali, ó, 100% de nada. O empreendedor sozinho, eu com a minha ideia no meu quarto, eu tenho 100% de nada. Não vale nada o que eu tenho. Eu começo a compartilhar, eu tenho um sócio, bom, são 2 pessoas encantadas, eu trago o dinheiro do meu tio, dou para ele 20%, segue sendo 20% por aquele capital, mas eu não tenho muita coisa. Quando o negócio começa a deslanchar, aí sim eu começo a dar mais cotas, eu dou participação, né, seja cota se for limitada, ou seja ações quando eu já me torno no SA, e eu vou entregando pedaços da empresa por novas rodadas de capital, e a gente vai crescendo até chegar o momento, se for o momento, da abertura de capital na bolsa, que é o IPO ali, tem o Empire State ali,
que é quando vira uma big corporate, né? Quando a gente abriu capital na bolsa, a gente está falando de alguns bilhões de reais ou de dólares, aí a gente já tem uma super estrutura, as pessoas já viram todos mais tradicionais, né? Já é um outro mercado, já tem uma outra sofisticação jurídica, mas quem trabalha bastante com startup vai ver pelo menos o estágio ali do co-founder stage ali, que é o memorando de fundadores, depois um familiar, um seed que tem um anjo, já tem um fundo, tem uma aceleradora, e aí quando começa a série A, B, C e D, começa a serem negócios muito mais sofisticados, muito mais complexos, e cheques muito maiores, né? A série A no Brasil começa em 2 a 5 milhões de reais, agora com esse dólar maluco, os valores aumentaram, né? Porque está barato investir no Brasil, mas antes era até 2 milhões de reais, ficava bem parecido com o dólar. Hoje a gente está vendo rodadas de série A de 5, 6, 10 milhões de reais para cima. Gustavo, até Professor, pode aproveitando falar. para a gente fazer um diálogo aqui e eu te dar Claro. um fôlego aí para você tomar uma água, que é aquela pergunta que os alunos e com certeza aqueles que estão nos assistindo sempre fazem, né? Em alguma medida você mencionou ali. Bem, para o sujeito começar uma startup, ele precisa deixar o seu emprego, ele precisa deixar a sua atividade, ele precisa parar tudo, porque eu digo assim, a gente tem muito essa visão, até em filmes, né, Gustavo, documentários, o sujeito sai de casa muitas vezes, né, vai morar numa república, aquela coisa meio bagunçada, e dali sai uma startup, abandona a faculdade, então tem um pouco desse romantismo, assim, e isso é uma verdade, ou o sujeito que objetiva empreender, ele pode conviver com o seu trabalho, até eventualmente o próprio servidor público está investindo ali com parceiros e dá início a uma atividade nova. Bom, baita pergunta, boa colocação. A gente tem vários estudos, né, mostrando a idade, tem esse romantismo do dropout da faculdade, né, aquele jovem de 20 e poucos anos, que é um fenômeno, é um sucesso. Acontece, o Zuckerberg está aí, o Steve Jobs está aí, o Bill Gates está aí, todos esses caras são grandes exemplos, mas eles são o que a gente chama dos outliers, né? Eles são a exceção que confirmam a regra, eles não são a regra do que acontece. Então, obviamente, cada vez mais a gente vê jovens, especialmente porque a gente fala de negócios de tecnologia, né? Os jovens estão muito mais ligados, muito mais rápidos na tecnologia, mas os negócios que prosperam, as startups que realmente prosperam, os founders, né, os fundadores que realmente chegam lá, são pessoas de 34, 35 a 37 anos. Por quê? Porque esses caras têm primeiro uma bagagem, né? Ele já tem uma bagagem, já tem experiência de mercado, ele já tem experiência de negócios, eles já passaram por altos e baixos, eles se prepararam para empreender, né? Então a gente vê muito profissional que fez 2, 3 startups antes, não deu certo, ou era funcionário de uma empresa e aí começou com um trabalho lateral, né, um side job, começou a empreender, deu certo ou deu errado, mas ele já vem muito mais maduro para quando ele realmente ingressa nessa jornada do empreendedorismo. Não é esse romantismo realmente, ele é como tudo que a gente olha para Hollywood, tem esse romantismo, né? A gente olha para os Estados Unidos e procura, a gente sempre procura os exemplos românticos, né? Mas não é a regra. Acontece, obviamente, de pessoas que largam a faculdade, mas eu, Gustavo, tenho uma percepção muito clara que a gente tem que evitar, inclusive, endeusar esses casos. E aí, ontem mesmo eu estava falando com meus pais sobre o meu filho, e a gente estava falando sobre universidade. Meu filho tem 3 anos, falando, será? Como é que vai ser quando ele chegar na hora, né, de faculdade? Eu falei, olha, ele pode fazer qualquer coisa que ele queira, desde que ele passe em primeiro lugar na medicina, aí ele pode largar e escolher o que ele quer. E aí todo mundo riu, por que medicina? Não, é porque a comparação que as pessoas fazem com Jobs, com Bill Gates, com outros caras, eles largaram a faculdade. Tá, tudo bem, realmente. Então, assim, tu passa no IME, porque eles largaram a faculdade de Harvard, depois de um tempo de Harvard, com um modelo de negócio validado e já com investidor. Então, eles estavam no momento que eles podiam largar, porque já estava muito claro que isso não dar certo. Além disso, cara, eles já estavam na melhor universidade de negócios do mundo, né? Eles já tinham entrado num lugar super difícil e que quando tu abandona Harvard, tu abandona com uma carta de reconvite. Se tu sai para empreender, tu tem 1 ou 2 anos, como a gente tem também, né? 1 ou 2 anos para voltar. Então, assim, não é que a faculdade, o Zuckerberg criou o Facebook abandonando a faculdade. Cara, calma lá, né? Eu acho que isso é muito bom pontuar, acho que é importante a gente trazer, porque senão a gente cria uma cultura de negar o conhecimento, que é o contrário, até fazendo
uma explicação, assim, um parênteses. Cada dia que a gente atende um startupeiro ou que a gente fala com um empreendedor, a gente vê como o profissional de serviço acaba sendo limitado na sua perspectiva de mundo, sua experiência, os conhecimentos. Porque o cara, para empreender, ele leu sobre gestão, finanças, marketing, jurídico, o cara faz perguntas jurídicas e pode ser empreendedor, mas até mais jovem, ele vem sabendo, porque ele já fuçou. O cara que quer mudar o mundo, ele não pode estar numa zona de conforto. Então, ele coloca até o profissional de serviço em situações bem difíceis, porque esse cara, ele faz um MBA da vida, eu brinco com os empreendedores. Então, eu não gosto desses exemplos que negam o conhecimento, negam a estrutura acadêmica, porque não, né? Esses negócios grandes, tanto o Facebook nasceu dentro de uma universidade, da melhor universidade do mundo, né? Com irmãos e com sócios, aqueles irmãos e sócios, o próprio brasileiro lá, os caras estavam estudando em Harvard. Não é isso, né? Não é esse o ponto que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar, sim, os caras testarem. Fala, professor. Não, e é interessante também lembrar que eu me recordo de uma entrevista do próprio Zuckerberg a respeito do desenvolvimento do aplicativo, em que ele referiu, olha, digamos, o conhecimento não caiu do céu azul, né? Uma frase muito conhecida aqui na FMP. Ou seja, a cada disciplina que ele ia cursando de programação, ele ia desenvolvendo novas habilidades e ia conseguindo, digamos, avançar no próprio software. Então, é claro que o curso para ele de graduação, em alguma medida, foi extremamente importante para o desenvolvimento da aplicação em si. E também é importante mencionar, Gustavo, até essa questão da cobrança, né? Você dá esse exemplo é muito interessante, porque me parece que, em alguma medida, a nossa geração, essas gerações que estão vindo, olhando para essas grandes empresas, olhando para, digamos, para esse pulmão novo, dessa nova advocacia que você também emprega, e as pessoas também se cobram muito, né? Poxa, então eu tenho que descobrir um Facebook, eu tenho que criar um software como o Bill Gates, e aí isso vai gerando até um próprio sentimento de frustração que impede o bom desenvolvimento de uma empresa, né? Exatamente. Não, o Steve Jobs tem a frase também dele lá, e a expressão, ele disse, olha, o que mudou minha vida foi ter ido para uma aula de caligrafia na faculdade. Né? Ele foi para uma aula de tipografia, não é caligrafia, tipografia, de design, que acabaram levando, porque a Apple é um grande negócio, hoje é a empresa mais valiosa do mundo, mas ela tem um design muito forte. Aquilo ali foi a mosca que já, né, aquela picada do mosquito foi ali naquela aula de tipografia. O Jobs já vinha num ambiente de busca, né, de procura do seu espaço, mas, cara, ele estava dentro de Harvard. É isso que a gente acaba esquecendo, assim, é o empreendedor lá dentro da faculdade, né? Isso é algo que a gente tem falado muito aqui, que nós que somos, né, pretensos players desse mercado, e que, cara, tem que aproximar a universidade, tem que os alunos conversarem, fazerem disciplinas diferentes, trocar ideias, o mais novo com o mais velho, né, sair da nossa bolha ali, eu só estudo isso, eu só falo sobre isso. Então, bem legal essa consideração, e é isso, acho que tem que pensar que é um trabalho, esses caras aqui trabalham muito, eles são régua alta, eles nunca é na primeira, dificilmente um empreendedor acerta de primeira, então realmente vale a pena testar, fazer um trabalho paralelo. Eu estou no estágio, mas de noite eu estou produzindo, estou escrevendo código, sabe? Eu estou participando de hackathons, eu estou buscando experiências. E aí uma frase também do Jobs, que eu, cara, sou apaixonado por ele, sei que ele tem todos os problemas de comportamento, de dificuldade com os chips, mas ele é, para mim, um gênio, um visionário, mudou a história do mundo com os telefones. Ele disse, por hora os pontos não fazem sentido, mas lá na frente, quando tu olhar para trás, tu vai ver que eles todos se conectam. A frase não é exatamente essa, mas é isso. Então, assim, vai semeando, vai plantando, vai estudando, vai buscando experiências, participa de hackathon, estuda o direito, estuda com profundidade a filosofia, estuda, porque as coisas vão se conectar, né? Vão se conectar. Então, seja um curioso e vá plantando. Então, e aí o seguinte, gente, aqui para ser mais, só para vocês entenderem ali, mais ou menos quem são as pessoas no gráfico, né? Mas é o fundador sozinho, o cara começou, o cofundador ganhou metade do negócio, e a partir dali vem as pessoas que eu falei para vocês ali, os 3 Fs, né? Friends, Families and Fools, que começam a ganhar um pedaço, e aí vai para a estruturação aqui, e no final lá, só para mostrar o marronzinho, são investment bankers, né, que são os caras que ganham grande dinheiro para fazer esses IPOs, nessas, né, aberturas de capital, o tal do roadshow, né, que eles saem apresentando para os investidores institucionais,
E aí, o verdinho final lá é o N1, que é quando a gente vende ação na bolsa e qualquer um de nós pode comprar, né? Só ter um CPF válido pode comprar ação. Então, esse é o caminho do empreendedor, ele começa a sofisticar a relação, né? Começa a ficar mais complexa, começa a virar uma empresa tradicional. Aqui, rapidinho, já falei um pouco para vocês, mas a ideia é mostrar os estágios no Brasil, aqui são valores do Brasil. Quando a gente fala em IPO, a gente está falando de abertura de capital, estou vindo de trás para frente. Quando a gente fala de private equity, são as aquisições, né? São empresas fazendo os conhecidos M&As, fusões, né? E aquisições, que a gente aprende na faculdade, então são empresas comprando umas às outras, ou fundos comprando totalmente a operação da empresa. É diferente do venture capital, que compra um pedacinho para sair depois. Né, o venture capitalist, né, que é o cara que é o investidor de risco, esse cara dos fundos mesmo, ele quer investir para sair. Eu quero comprar um pedaço da Tesla para que quando ela for abrir o capital um pouquinho antes eu saia. Eu não quero ficar para sempre sócio dessa empresa. No private equity é como faz a Magalu agora, que começa a comprar todas as startups e botar dentro do guarda-chuva dela, e ela é controladora de todas. Ela não está esperando vender ali na frente novas empresas. Aí aqui tem os outros estágios, né? O equity ali de seeds e anjos, né? O cheque é até de 5 a 30 milhões. A gente tem equity crowdfunding também, que são essas plataformas que negociam cotas de startups. E aí os estágios mais iniciais, os valores ali, eu já falei com vocês, as aceleradoras, família, amigos e tolos, e economias pessoais até 100 mil, que eu tinha comentado para vocês. Esse é outro gráfico, um dos mais clássicos, né, do estágio de investimento das startups. O comecinho ali é o Vale da Morte, que eu falei para vocês lá atrás. Então, eu tenho uma ideia, pensei num produto, e aí aquele produto, aquele protótipo vai mal, até eu conseguir um dinheirinho, aí eu consigo dinheiro. Essa fase é na fase de anjo, ou dinheiro próprio, ou de investimento de semente, né, que são investimentos anjos mais organizados. A gente passa um momento difícil em que a gente dá só prejuízo, dá prejuízo, dá prejuízo, parece que não vai, muda de um negócio para outro e a coisa parece que não anda, e aí a gente consegue o tão sonhado break-even, que é o primeiro grande degrau da startup ou da empresa, que é pagar as contas. Eu gasto por mês a mesma coisa que eu faturo, então já é um primeiro grande passo. Aí a gente tem os investimentos de fundo de investimento ali, early stage, late stage, né, later stage, então é a série A, B e C que eu falei para vocês, assim como fusões e aquisições, então os cheques já são maiores, o tempo já passou, e aí o sonho é né, não é sempre o sonho, mas muitas vezes o sonho é a abertura de capital, pulverização das ações, ou seja, democratização do acesso, todo mundo pode comprar um pedaço da minha empresa, e aí vai para a bolsa, né, no Brasil a B3, nos Estados Unidos a mais conhecida para a empresa de tecnologia, a Nasdaq, mas grande parte das bolsas do mundo já fazem operação de empresa de tecnologia. Vamos para a parte de estruturação jurídica de cada uma das fases. Nós vamos passar um pouco rápido aqui, passamos um pouco rápido antes, aqui vamos dar uma estressadinha no que constitui essa estruturação em cada momento. Então, bootstrapping é a expressão em inglês. Bootstrapping é aquela coisinha da bota ali que a gente puxa para calçar o sapato, que por algum motivo os americanos chamam de como se fosse uma autoajuda, assim, uma autoajuda financeira, é o autoinvestimento do empreendedor. Então, eu e Juliano, a gente quer investir numa startup, cada um põe ali 5 mil reais e a gente cria sozinho o negócio, sem buscar a ajuda dos 3 Fs que eu falei para vocês, que são amigos, familiares e tolos, né? Outras pessoas que acreditam na gente, mas é o primeiro estágio, bem inicial, no Brasil até 100 mil reais. Então, a gente está na fase de ideação, temos uma ideia ou já temos um protótipo, né, que é o MVP, que você deve ter ouvido falar bastante. O que a gente faz como fundadores? Eu e o Juliano, a gente não quer abrir um CNPJ ainda, porque a gente não tem um produto, a gente nem sabe se vai ter venda, se não vai vender, como é que a gente vai fazer a distribuição, como é que funciona. Então, a gente cria um memorando de intenção entre nós dois, totalmente privado, só protege nós dois, um contra o outro, no caso, ou protege a união desses esforços, que é o nosso projeto, e aí a gente tem uma divisão societária ali, que ainda não é societária, porque não existe uma empresa, então não há sociedade, mas há uma parceria, né, há uma divisão de porcentagens do negócio. Ali a gente tem algumas definições iniciais, como quem vai fazer o quê, que prazo nós temos para executar aquela ideia, e daí por diante. Logo depois, tem um anjo que eu falei com vocês, anjo, seed ou plataformas de equity crowdfunding, que aí a gente normalmente já testou aquele MVP, já deu certo mais ou menos, né? Tem alguém pagando por aquilo, a gente vai buscar dinheiro no mercado para realmente crescer a operação. O que se espera de uma startup nesse momento?
que ela já seja uma sociedade, que ela já tenha, né, um CNPJ, já seja constituída, de regra, ou quase sempre uma sociedade limitada, e uma sociedade limitada de fato com sócios, hoje pode ser unipessoal, né, vocês já devem ter visto na faculdade, se não viram, vão ver na cadeira de societário. Antes, a gente não tinha possibilidade de empresas limitadas com com um único sócio. Hoje nós temos, a exceção da Eireli, mas que não vamos entrar. Hoje a gente vê sociedades limitadas em que, de fato, os sócios da sociedade limitada operam, né? Não há aquelas pessoas que só estão ali para completar o capital social, o quadro social. Então, minimamente, a gente espera uma sociedade limitada já, um contrato social já depositado na junta, né? Um acordo de sócios, que a evolução daquele documento inicial é o documento onde as partes, né, os sócios já sócios, porque já tem uma empresa, definem as competências de cada um, a dedicação de cada um, o investimento de cada um deles. Os registros, né, a parte regulatória, então, registro da marca, registro do domínio, já no nome da empresa, então a empresa já tem o seu patrimônio intelectual, pelo menos começa a ser protegido. A gente vê já, se for plataforma, normalmente tudo é digital hoje, já tem que ter lá seus termos de uso, política de privacidade e outros documentos. Se for alguma plataforma que dependa de autorização de conselhos, como o CVM ou do Banco Central, já é nesse momento que a gente precisa dar entrada nesses documentos, porque tu não podes operar na ilegalidade, né? Muito mais buscando investimento. E aí começam os veículos de investimento que tanto o CID, quanto o Anjo, quanto as plataformas de equity crowdfunding, que são aquelas que vendem pedacinhos de empresa, ou vaquinha de empresas, a gente já vê contratos de investimento com mútuo conversível, né, um contrato específico desse negócio, que é o quê? Ele é um contrato de investimento, mas no Brasil a gente deu uma abrasileirada nos documentos de fora, então ele é um contrato de empréstimo, mas que eu posso converter ao final daquele período definido em participação societária. Então, é o documento mais comum. Não é o contrato de anjo da lei de investidores anjo no Brasil, porque é uma lei que nasceu morta, então nem vale a pena a gente citar. O contrato padrão é contrato de investimento, mútuo conversível, que é o contrato de investimento. Tem na internet vários modelos, se quiserem procurar. De preferência, procurem do Anjos do Brasil, que é o mais conhecido. Tá? Anjos do Brasil é o nome. E aí começam os contratos de vesting. Então, vesting é o quê? É o dar um pedaço daquela empresa para pessoas-chave, né? Para isso que ele existe. Então, eu tenho 2, 3 programadores que são o coração do negócio e eu quero remunerar esses caras com um incentivo extra, além da remuneração, porque eu também não posso pagar como o Google paga. Então, eu incentivo aqueles caras a terem um pedacinho e construírem junto esse negócio. É o que a gente vê nesse estágio normalmente, ou que a gente não vê, mas a gente ajuda a estruturar, né? Nós aqui como advogados de startup, é isso que a gente precisa pensar nesse momento. Quando a gente fala já de tamanhos maiores, cheques maiores, o que a gente vê de estruturação, né? A gente já, claro, sabe que a empresa está numa parte de escala, ou seja, o crescimento aquele desproporcional aos custos, mas a gente... Ali faltou um S ali, professor, já fica a minha culpa aqui, ó, aos custos, faltou um S, gente. Então, a gente vê um crescimento muito grande e o custo não tão grande, mas igual a gente precisa que alguém pague esses custos. Então, a gente vai lá e busca cheques grandes, investimentos grandes. E o que a gente está vendo de estruturação nesse momento? É uma sociedade anônima fechada, né? Ainda não tem abertura de capital na bolsa, obviamente, não tem venda, né, de cotas, então uma SA, que é uma sociedade anônima fechada, já tem um acordo de acionistas, né, obrigatório nesse caso, conselho de administração, então a gente já tem uma estruturação, uma sofisticação para que a gente tenha uma administração, uma governança corporativa muito melhor na empresa. A gente vê contratos dos mais variados, então a gente tem contratação desde as pessoas que nos ajudam no dia a dia, na nossa sede do negócio, do escritório, tem parceiros comerciais, tem fornecedores, então uma série de contratos das mais variadas formas. A gente tem os nossos ativos começando a serem contabilizados, então, até então a gente trabalhava todo mundo de home office, na casa, na garagem, cada um com seus equipamentos próprios, que a gente começa a contabilizar, a gente começa a ter que comprar computador para o time, mesas, cadeiras, alugar um espaço, fazer reforma, então começa a haver uma contabilidade com mais substância, embora as empresas, né, de tecnologia elas tenham um pouco ativo, por isso que a gente vive um momento até diferente, né? Porque quando elas vão à falência, a única coisa que vale delas é um código, outro fonte e uma marca, elas não têm assim, uma substância para pagar quando dá errado, então realmente é um investimento de risco. A gente já vê mais regras de compliance, né, conformidades e conformidades regulatórias. Então, passa, dependendo do ambiente que eu opero, eu passo a ser mais visto mais de perto pelo Bacen, pela CVM, pela SUSEP e por aí vai. O
que a gente fala de IPO? Quais são os exemplos que a gente pode falar? O ano passado a gente eu trouxe 4 aqui, teve mais gente até o ano passado, mas eu trouxe 4 e uma mais para esse ano. Então, ano passado a gente viu a Melius, que é aquela empresa de cashback, que tem 12 anos, a gente acha também, a gente romantiza que é rápida, né, o crescimento de startup, normalmente não é. Tem casos específicos, mas os casos de muito sucesso muito rápido, é quando o fundador já teve empresas de sucesso. Então, ele conhece as pessoas certas, ele tem toda uma bagagem, que a gente chama de track record, ele já conhece o que ele tem que fazer, ele já tem acesso a capital, então eles crescem muito rápido. Tem empresas que conseguem, em 1, 2 anos, tá já quase na bolsa de valores, mas a regra não é essa, né? Até 10 anos para abrir o capital, um pouquinho mais. Então, a Melius, a Enjoei, que é aquela plataforma de economia circular, ou seja, as pessoas vendem o que não gostaram, compraram, enfim, a plataforma de coisas usadas. House, que é uma plataforma de home as a service, né? Tu pode alugar apartamentos e aí tu paga uma mensalidade, tu vai escolhendo apartamentos diferentes. A Wine, que é aquela plataforma de vinhos. Mosaico, que é uma plataforma de educação, West Wing, aquela que aparece sempre no Facebook das pessoas vendendo coisas domésticas, né, coisas para comprar em casa, prateleira, mesas, procurar cadeira, um dia vai ficar perseguido pro resto da vida. Mibob, Mobile, que são empresas de tecnologia, e esse ano tem esperado aí a Privalia, que é um super portal, um portal de e-commerce gigante. Isso são algumas das que passaram nessa fase toda que eu falei para vocês, todos eles passaram em todas as fases de anjo, seed, aceleradora, investimento série A, B, C e por aí vai. A Melius, se eu não me engano, fez uma só rodada mais parruda de investimento, acho que foi uma série A, e depois já catapultou para o IPO. E aqui tem uma coisa interessante que o fundador, acho que é Israel, não me lembro o nome todo dele, mas acho que é Israel, falou num podcast esses dias, que a grande diferença deles terem conseguido com um cheque só, ou seja, pegar investimento de um fundo e logo lá na frente abrir o capital, foi que eles entraram um dia na Endeavor, né, que é uma plataforma de desenvolvimento, uma aceleradora de startups muito conhecida no mundo, e disseram para eles, te prepara hoje com a governança corporativa de uma empresa que vai abrir o capital. Então, eles ainda eram uma startup, mas alguém disse para ele, cara, te organiza contabilmente, juridicamente, para que se viesse uma auditoria agora da CVM para ver se tu tem condições de abrir o capital, tu já estivesse adequado. E ele disse que ali foi uma grande virada de chave. Eles pensaram em governança quando eles estavam em pleno crescimento, que não é o momento que a startup pensa, né? Quando ela está em pleno crescimento, ela começa a contratar de qualquer jeito, os contratos são tudo bagunçado, mas para eles, ele disse que ali foi um diferencial. Então, é bem legal essa história, não é essa história, né, mas esse fato trazido pelo fundador. E aí, esse ano a gente tem a Privalia, um e-commerce, para ver que até empresas começaram, né, um site de compra e venda, hoje pode estar negociando o seu capital na bolsa. E aí, nesse ponto de IPO, a gente tem uma nova onda, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil já tem uns 2, 3 fundos se organizando, mas são conhecidas SPACs, né, que são Special Purpose Acquisition Companies, que são empresas, tradução no Brasil, a gente chama de empresas cheque em branco. Na verdade, alguns fundadores, alguns investidores, empreendedores se reúnem, eles têm história de sucesso, eles têm história de empreendedorismo de sucesso, eles definem um projeto de captação de dinheiro. Então, eu, o Juliano e mais alguns amigos, a gente deu super certo, vendemos nossas startups, a gente pega um embaixador, que pode ser o professor Juliano, ele é o cara dos investidores, ele se relaciona com todos os grandes fundos institucionais do mundo. A gente diz, cara, vamos criar uma empresa que, na verdade, ela não tem empresa, vamos criar só um capital para essa empresa, vamos levantar capital para essa empresa que não existe ainda, que vai ser 10 bilhões de dólares, por exemplo, e aí a gente vai abrir o capital na bolsa, vai pegar esses 10 bilhões e nós vamos descobrir uma empresa para comprar. E aí a gente vai comprar essa empresa, ao invés de uma das empresas passarem por todo o caminho que é a abertura de capital na bolsa, se faz ao contrário. Os investidores que querem conduzir aquela empresa, eles abrem o capital, levantam recursos do público, né, recursos no IPO, e aí buscam uma empresa para comprar. É um modelo que está indo super bem nos Estados Unidos, está tendo muito IPO de SPACs, né, essas empresas abrindo capital para depois buscar empresas para comprar. Não tem ainda no Brasil, tem fundos trabalhando para comprar fora, então captam recurso aqui para comprar fora. Vamos ver como é que vai ser no Brasil. As pessoas traduzem muito para SPS, né, que são sociedades de propósito específico, mas não é bem o caso, eu até discordo dessa tradução. Então, se vocês
quiserem depois vejam mais, mas ainda não tem no Brasil nada muito concreto para a gente entrar. E aí, gente, agora eu vou passar também, professor, se tiver alguma dúvida, eu vou falar um pouquinho como se fosse soft skills para trabalhar nesse mercado, ou soft skills do advogado empresarial, agora talvez mais moderno. Eu não gosto de dizer do futuro, porque pressupõe que a gente seja alguém do futuro, ou que a gente seja alguém, né, super referência. Não é o caso, é muito do que a gente vem coletando e estudando do que os empresários querem, empreendedores querem, o que está acontecendo lá fora. Então, e não só para trás, né? Porque aqui nesse caso, o JP Morgan, né, que é um dos bancos, o JP Morgan, a pessoa JP Morgan, que foi o fundador do JP Morgan, um dos bancos maiores do mundo, ele dizia que ele não queria o advogado para dizer para ele o que ele não podia fazer, né? Ele queria que o cara dissesse, que o cara viabilizasse fazer o que o empreendedor queria. Ele não queria o advogado dissesse, eles chamam nos Estados Unidos de non-sayers, né? O cara que diz, não pode, não, isso aqui não pode. Ele queria que o cara dissesse, cara, tá, bom, isso que tu quer fazer, que eu preciso ver como é que a gente vai fazer. Tá? Eu vou estudar e vou dizer como é que a gente faz. Eu não vou dizer não. Então, isso é uma coisa muito de advogado de startup. Porque se tu não pensar com o cara e viabilizar o que ele quer fazer, ele vai fazer sozinho ou vai fazer com outra pessoa. Então, tem que ter muito isso em mente. A questão aí, falando já do advogado de startup, como é que se prepara, eu já falei antes ali, esse é um ponto que acho que o professor mais gosta, por isso que eu botei uma biblioteca atrás para ele. Cara, não adianta tu querer ser um advogado que vende serviço, por mais que seja para uma startup, para um pessoal descolado, jovem, se o que tu vende, o core do teu negócio, né, o principal do teu serviço, que é a tua capacidade de resolver problemas, não tiver uma fundamentação. Se tu não tiver a base, né, a serviço se faz com conhecimento, com experiência, e no direito a gente busca isso no banco da faculdade, na biblioteca, no estudo, na leitura, nas aulas. Então, essa frase eu acabei, já tinha falado essa frase, me esqueci de pegar a fonte, eu sempre esqueço quem é que disse, mas tem uma parecida do Einstein também, que é dos minutos, né? Se me derem tantos minutos para resolver um problema, eu fico tanto tempo no problema da matemática para depois fazer a fórmula, enfim. Esse aqui, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu ficaria 7 horas afiando o meu machado e uma hora eu cortaria, né? Então, cara, a gente precisa buscar o conteúdo, e o conteúdo tanto para startup, quanto para empresa tradicional, quanto para qualquer outra área do direito, ele está no direito tradicional, está nas bases do direito. A gente precisa entender de obrigações quando a gente vai fazer um contrato. A gente precisa entender das bases do direito, teoria geral do direito, né, direito constitucional. A gente precisa ter isso. Eu posso reembalar a minha prática jurídica, eu posso tirar a gravata, eu posso usar a barba, eu posso ter um cara de óculos amarelo atrás na sala de reuniões, mas nada vai adiantar se o contrato for falho, se eu não passar por os requisitos do contrato. Não adianta eu querer falar de smart contracts quando eu não consigo entender a lógica por trás de contratos tradicionais, né? Se eu não consigo entender por que uma obrigação pode estar no contrato, por que ela não pode, por que uma obrigação no contrato tem que ser lícita, porque do contrário o contrato não vai valer nada. Então, é isso que a gente precisa ter, isso eu falo bastante, eu tento trazer bastante, porque eu sou um cara que gosto de profundidade, mas eu gosto da profundidade sem muita formalidade. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Ontem mesmo, num evento, a gente estava debatendo e eu disse, olha, não sei se vocês conhecem, mas o Michael Sandel, que é um dos maiores filósofos da atualidade, professor da cadeira de filosofia do direito lá de Harvard, um dos cursos online mais vistos do mundo há muito tempo, vários livros legais, o Justiça é o principal deles. Ele fala de filosofia com uma profundidade muito grande, só que ele traz o contexto atual e as aulas que ele dá, a forma como ele dá, engajam. Então, o cara é um best-seller, cara é um best-seller de filosofia, né? Então, é isso. A gente tem que, claro, talvez repaginar o nosso direito, entender o direito, trazer o contexto, que é algo que vai estar no slide mais para frente, mas a gente precisa do direito, a gente precisa, porque nós resolvemos problemas, e problemas a gente resolve com ferramentas, né? E a ferramenta para nós é o estudo, é o conhecimento, né? É a experiência, óbvio, do dia a dia, mas a gente precisa ter essa bagagem. Então, acho que o principal é isso, estudar o direito tradicional, especialmente enquanto a gente está na faculdade, a gente tem tempo para fazer isso. Depois fica tudo mais difícil. A base de societário, né? Nem vou ler o que está aqui, mas
Não adianta falar de startup sem pensar em societário. O memorando de fundadores é um documento societário, o acordo de sócio, o contrato social, os acordos de investimento, todas as rodadas de investimento envolvem cláusulas de econômicas e controle, que a gente fala. Então, é a parte econômica dos negócios, quanto eu te pago por quanto, a parte mais financeira, e a parte de controle, quem vota o quê, se a pessoa tem direito a ter veto, não tem, se vai ser uma SA, se vai ser uma limitada, quando converte. Então, o societário é muito forte, né? É muito presente. E tem o nosso querido aqui, nós temos o mestre de Direito Digital comigo aqui, então eu tenho que fazer a homenagem, mas não é porque o professor está aqui. Cara, o que é Direito Digital, e aí a gente colocar no Google ali Direito Digital, a gente vai ver que Direito Digital envolve a nossa vida, né? Envolve desde coisas mais simples, como o cara ser banido no TikTok, como as pessoas terem seus negócios retirados da internet, direito ao esquecimento, matérias, bom, LGPD, dados vazados, não vazados, é uma infinidade de coisas, mas o que eu mais gosto hoje de pensar no direito digital é o direito digital como contexto. A gente vive numa sociedade digital, uma sociedade digitalizada, uma sociedade virtualizada. Então, tudo é direito digital. Então, não adianta a gente achar que o direito digital também é uma cadeira que eu vou estudar só ela, porque não vai funcionar. Daí o professor Juliano, que traz temas de direito tradicional, temas filosóficos de direito. A gente está falando agora de IoT, vigilância, sociologia, né? Cara, são contextos da nossa realidade de hoje, mas que precisam, para ser resolvidos, precisam dessa bagagem teórica, né? Então, a bagagem de conteúdo mesmo. Inteligência artificial, direito de esquecimento e blockchain. Cara, bom, beleza, isso é matéria totalmente anos 2020. Mas como é que eu resolvo essa situação? O que é, né? O que está por trás dessa inteligência artificial? Qual é a tomada de decisão que está por trás? Quais são os dramas morais e éticos por trás dessa tomada de decisão pela máquina? Então, eu acho que estudar o direito digital é estudar o direito com o contexto atual, que é o que falta, né? Que é o que os alunos, inclusive vocês, querem, é estudar o direito de antigamente, entender as ferramentas do direito que vem lá de trás, e vem lá de trás porque funcionam. A gente não tem que jogar fora o direito, não, eu acho que a gente tem que contextualizar, porque ele está aí. Né? A gente não vive uma sociedade pacífica sem problemas, pelo contrário, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê problemas, e hoje o campo de guerra aqui é o ambiente digital. Basta ver a nosso TJ aí também passando por um drama. E não é só ele, né? São vários os tribunais e os órgãos e as empresas que passam por problemas com esse substrato da sociedade que hoje ele é digital, né? Então, tá aí o nosso direito digital, tem que saber. E é uma questão que a gente fala bastante, né, Gustavo? Bem, você também, na sua atuação, deve observar, e a gente tem o nosso grupo de iniciação científica na FMP sobre direito digital, e os alunos observam a complexidade da matéria, porque dificilmente você consegue ficar apenas em um ramo específico do direito. Ou seja, você acha que vai estudar direito e tecnologia e ficará lá nesses, digamos, novos temas, na parte de tecnologia, mas é impossível, você vai ter que beber da fonte de vários ramos jurídicos. E, claro, sempre respeitando a sua própria limitação, a gente não tem como conhecer absolutamente tudo, mas principalmente os pontos em que esses elementos digitais vão impactar o direito. E um dos grandes desafios, eu acho que a gente poderia contribuir também para esse estudo do direito digital aplicado a startups, etc., é não nos deixarmos levar tão somente pela tecnologia, porque a tecnologia ela é encantadora, né? Ela nos fascina. Entretanto, a gente acaba muitas vezes olhando só para aquela tecnologia e estudando tecnologia, blockchain, tecnologia, inteligência artificial, e aí é importante ver o professor assim lembra, e o direito? Ou seja, e o direito? É importante lembrar que os profissionais que vão atuar nessas áreas vão precisar estudar direito, não tem saída, a solução será jurídica. E como o Gustavo menciona, o seu cliente, por mais descolado que possa ser, por mais inovador, ele vai olhar para você e vai pedir uma solução jurídica. E essa solução ela precisa parar em pé. Então, isso é muito interessante porque é sedutor, é prazeroso, é maravilhoso o estudo do direito digital, trabalhar com tecnologia, mas não há saída senão através do estudo do direito. Exatamente. E o direito no contexto, inclusive geral, né, professora?
A gente passa por um momento de desconstrução do tradicionalismo. Eu falei que o inovador é um combatente da tradição, mas a gente tem que ter muito cuidado também. Esse é um ponto quando a gente advoga, ou atua nesse mercado novo, né? A gente tem que ser ainda, a gente pode ser advogado como serviço, mas a gente tem que ter a profundidade acadêmica, a gente tem que ter a profundidade técnica, inclusive do português, né? É muito legal, blockchain, as coisas são em inglês, white paper em inglês, eu leio, tá, mas e como é que tá o teu português, né? Como é que, então, assim, e isso só vem com a leitura, então tu vai ter que voltar no clássico, tu vai ter que ler, tem todo um desenvolvimento realmente, desenvolvimento de negociação, né? Como é que a gente estuda a negociação? Bom, a gente vai nos livros principais, vai ler, vai estudar os casos, vai participar dos MUTs, tem que lembrar que tem esse lado ainda, né? O direito digital é encantador, especialmente essas novas decisões, essas novas questões super filosóficas e questionadoras e inquietantes, não sei se existe essa palavra, mas que nos tiram da zona de conforto, né? Cara, o direito ao esquecimento morreu no Brasil? Será que morreu mesmo aquele julgamento? Será que é isso? Será que se esgotou? Eu acho que não. Eu acho que vai voltar essa discussão, porque eu acho que o julgamento como é que fugiu o nome da senhora lá? Não é a Ada, agora tô com Ada na cabeça. Como é que é, Não professor? vou recordar, eu não me recordo o nome da pessoa, não me recordo. Tá. Eu sou horrível para Enfim, nomes. não, cara, eu acho que vai voltar, porque essa história do direito ao esquecimento tem que não é modular os efeitos, mas a gente tem que definir quais são os. Não é toda notícia que foi verídica que vai poder permanecer no tempo para sempre no Google. Será que a gente vai realmente, até que ponto a gente vai questionar, né, a dignidade da pessoa humana e aquela notícia lá atrás, ou o cara cometeu o fato, pagou pelo crime, e aí passa muito tempo e aquilo serve uma pontuação de Serasa para ele, 50 anos depois, a gente vai ter que debater muito mais sobre isso, né? O próprio caso do Airbnb agora, essa discussão da convenção do condomínio, se pode o condomínio vetar o Airbnb. Então, esses são temas muito atuais e que dependem de uma análise muito profunda do direito. Aí que travou aqui. Bom, aí falando especialmente de startups, né, empresas de tecnologia, a gente tem que mergulhar no ecossistema, a gente tem que conhecer cada um desses coloridinhos aí, a gente tem que saber quem é o fundo tal, quem é o empreendedor tal, quem é o mentor tal, quem é o influencer, porque até isso tem, né? Hoje a gente, quem não trabalha não sabe, eu também não sabia há muito tempo, mas existem influencers de cada área de tecnologia, né, em matérias, por exemplo, nicho de agrotech. Bom, tem pessoas que são influencers do agronegócio voltado para a tecnologia. Tem influencers de fintech, que são caras que fizeram uma, duas. Tem influencers de edtech, né, que são empresas de marketing e tecnologia. Então tem que saber quem são as pessoas para entender esse jogo. E é por isso que grandes empresários que já deram certo normalmente conseguem empreender e dar certo rápido, porque já conhecem todo mundo, eles já sabem aquele caminho. Então isso é super importante para quem quer atuar nesse mercado. Falando daí também de novo de advogar para startup, para tecnologia, mas isso eu acho que vale para todos, né? Mesmo advogado que gosta de atuar direito minerário. Olha, se tu não conhecer o nome dos tratores lá, tu não conhecer o formato da licitação para o cara explorar uma mina, né? O nome dos equipamentos, dos EPIs, dos funcionários, dificilmente tu vai ter uma atuação muito boa, né? Jurídica muito boa. Então eu acredito muito em atuação de nicho, e aí falando de nicho de startup, tem que gostar e admirar a inovação. Então tu tem que olhar, quando o empreendedor vem com aquele brilho no olho te mostrando aquela inovação, tu tem que sonhar junto. Tu não pode ser aquele cara realista demais, ou eu gosto de dizer que o cara é pessimista, né? Dizer, não, isso aí não vai dar certo. Isso aqui já tem outro e tal. Não dá para ser assim. Até porque a gente normalmente tem menos capacidade de julgar o negócio dos outros. Se os maiores investidores do mundo erram, né? O cara que investiu no Facebook errou mais um monte, cara, não tem certo e errado. Então a gente precisa admirar, a gente precisa gostar, a gente precisa vibrar junto. A gente tem que falar a linguagem do cara, eu falei para vocês, a camiseta, o jeito de falar, a gente tem que saber com quem está falando, e isso vale, pensando em design, isso vale para qualquer ocasião. Então, se eu for falar com o ministro da STF, mesmo que seja um caso da nossa startup, certamente eu não vou de camiseta, porque eu não vou botar em risco, eu não estou falando com o startupeiro lá eu estou falando com o ministro. Se eu for participar de uma rodada de investimento com um fundo, que eu sei que o fundo é tradicional, por mais que o startupeiro tenha contratado o Gustavo, que usa camiseta, eu sei que naquela ocasião eu tenho que ir vestido adequadamente. Então, saber a linguagem do momento, né? Saber a linguagem do teu cliente, mas também saber a linguagem do momento
é legal. E esse gráfico eu acho muito legal da evolução dos emojis, né? A gente hoje fala numa linguagem de emojis. Eu evitava por muito tempo. Hoje eu estou quase que... Tem vezes que o meu diálogo é só por emojis, né? É uma linguagem universal. Isso é super legal de pensar, né? As pessoas se comunicam hoje com símbolos. Me parece meio um contrassenso, né? A gente evoluiu tanto e a gente se comunica com símbolos, mas esse é o tamanho dos emojis, né? Só para ter uma noção, bem legal esse gráfico, é bonito. Mas o recado é fale a linguagem do seu cliente, né? Fale a linguagem de quem tu tem interagindo. Então, seja apaixonado pelo negócio do cliente, foi o que eu disse. Cara, tu tem que gostar, tu tem que sonhar junto, tem que vibrar com ele, tu tem que, quando vê uma notícia, mandar para ele. Quando tu vê ele atua no mercado de pet shops, tecnologia e pet shop, tu vê a abertura de capital, tu manda para ele porque tu vive aquilo, tu gosta. Eu acho que isso também tem muito a ver com a advocacia moderna de nicho, não só para startup, não só nesse mercado, mas, sabe, abraçar o teu cliente, abraçar o negócio do teu cliente, sofrer junto, na reunião falar o nosso negócio. Isso é algo que eu vejo, que eu falo muito, porque às vezes eu fico até meio constrangido, não me apropriando no negócio das pessoas, mas eu vejo que eles gostam, mostram aquele pertencimento, né, de, cara, vamos ganhar e vamos perder junto, né? A gente pensa em jornada aqui no escritório, quero crescer junto contigo. Bom, se eu quero crescer junto contigo, eu tenho que realmente pegar tua mão, né? Eu tenho que estar abraçado, na boa e na ruim. E é isso, estar junto, né? O empreendedor, isso em geral, o empreendedor é super sozinho, é solitário. Tem muita gente dizendo não pro cara, até o momento que dá certo, ele tem um monte de puxa-saco e ele continua cada vez mais sozinho. Quanto mais ele sobe, mais sozinho ele fica. Ele começa super sozinho, aí ele passa uma curva e aí começa a aproximar pessoas só interessadas. Depois, quando começou a dar certo, ele se sente mais sozinho ainda. Os grandes CEOs falam isso, né? Quanto mais alto na esfera de uma empresa tu tá, mais sozinho tu fica, porque tem muito jogo de interesse. Então, cara, se um empreendedor confiou em ti, advogado, que é o consulente, sempre foi, né? O advogado, o médico, o padre, a gente tem essa função de ser meio terapeuta, às vezes, de ouvir. Então, a gente precisa estar ali para suportar aquele cara quando a gente é advogado, quando a gente é o consulente, senão a gente vira só um reprodutor de contrato. A gente tem que ter empatia, tem que criar essa relação com o cliente. E aí, último slide aqui, esse aqui talvez tenha sido... A gente, na vida, tem vários marcos, né? Ontem a faculdade que eu estudei fez aniversário, acho que ter entrado no direito da URGS foi um marco da minha vida, ter encontrado a minha esposa foi outro, ter ido morar na China foi outro. Então, eu acho que eu sou um cara que não sou muito ligado a datas, mas a marcos, sim. Eu acho que é legal a gente voltar e olhar para esses marcos. E eu estava morando na China antes de voltar para o Brasil, já estudando como é que eu ia me reposicionar quando voltasse, e eu sabia que eu não queria ser o mesmo advogado que eu havia sido, ou o mesmo advogado, ou advogado que tinha mais padrão. Eu vinha buscando insights e nesse... uma das maiores empresas de design do mundo, talvez a mais famosa. Eu já tinha lido o livro do fundador dessa empresa, chama Tim Brown, o livro dele é Design Thinking, e aí eu estava lendo que tinham criado uma coluna no blog sobre Human Centered Lawyer, né, que é o advogado centrado no ser humano, que é a base do design, né, do Design Thinking, que é centralizar o teu destinatário final. Então, se eu vou fazer uma petição, quem é meu destinatário final? É o juiz ou é o assessor? Não é ou talvez até a outra parte, mas certamente não é o meu cliente. Então, é pensar nas entregas relacionadas com a pessoa que é o teu cliente final. E aí eu estava lendo um desses posts do blog e veio essa frase que eu levo para sempre. Assim, várias vezes eu penso de manhã, eu penso assim, cara, eu não posso ser esse cara aqui. E aí ele diz, interagir com o legal, né, ou com um advogado, com o mercado jurídico, foi uma das piores experiências da minha vida. Tipo, cara, full stop, ele põe, para tudo. Como assim, sabe? Tipo, um designer numa empresa de desenvolvimento e design de produtos, processos, e eles estavam debatendo sobre o direito, e um dos designers pega e larga essa frase. E aí todo dia agora não todo dia, mas por muito tempo, diariamente, especialmente no nosso negócio construindo, que eu falava, cara, as pessoas não gostam de interagir com advogados. Essa é a regra. As pessoas não gostam. Por vários motivos. A gente fala muito formal, a gente atua numa bolha, né? As pessoas não entendem o que acontece, a gente fala depende para tudo, a gente usa um monte de linguagem que ninguém entende, a gente é pedante, sem querer, mas a gente é pedante. Então, assim, eu olhava e dizia, cara, eu quero que o cliente me ache legal. Qual é o contrário disso aqui? É que o cliente goste de mim.
Porque se ele gostar de mim, é meio caminho andado, né? Às vezes tu pode errar num contrato, outro, uma definição, uma negociação, mas, cara, se tu for um idiota, um chato, e tu ainda errar, pode ter certeza que ele vai chutar teu escritório para longe. Se tu for um baita gente fina, conhece o negócio dele, ajudou em outros negócios, conectou ele com outras pessoas, sabe? Perguntou para ele como é que tá a família e sabe o nome do cachorro dele que ele tanto gosta, cara, tu pode errar e tu vai dizer, cara, errei, desculpa, mas ele dificilmente ele vai te, sabe, vai te punir, ou até se punir, enfim, tu vai ter uma tranquilidade, dizer, cara, eu errei porque errar é humano. Agora, eu não sou um idiota que erra, sabe? Então, isso foi muito claro para mim, e aí é bem pessoal, como Gustavo, advogado, vou voltar a advogar, vou tentar formatar um negócio que eu me orgulhe e que, cara, que essa frase não esteja no meu histórico como advogado, né? Que ninguém diga, bah, interagir com o Gustavo foi a pior experiência da minha vida, eu odeio aquele cara. Então, esse é um mantra da minha vida. E é isso, professor. Aqui tem os meus contatos, eu deixar aí quem quiser escanear o QR Code, tem meus dados aí, quem quiser entrar em contato comigo, tá aí meus contatos, meu Instagram, LinkedIn, eu estou cada vez mais presente também no Instagram e no LinkedIn eu sou super ativo. Muito obrigado. Maravilha! Olha, nós que agradecemos, eu tenho certeza que os nossos alunos, a nossa comunidade vai gostar muito de poder participar dessa atividade e de conhecer, naturalmente, melhor. Os alunos, de modo geral, no direito, né, em todas as faculdades, reclamam muito que não há, muitas vezes, um viés empreendedor, um discurso jurídico com uma outra roupagem, e eu acredito que hoje nós conseguimos cumprir com essa missão. O direito ele passa por transformações. Antes de off the records, né, nós estávamos falando da obrigatoriedade agora da disciplina de direito digital na graduação em direito, ou seja, o direito ele se transforma, é ciência social em alguma medida, então vai ter que se adaptar a essa sociedade contemporânea, digitalizada, e a advocacia ela não é diferente. A advocacia de empresa, de startup, ela é fundamentalmente vinculada a essa realidade tecnológica, e como a gente pôde observar, não é apenas, digamos, o amor pela tecnologia, mas é a seriedade também como a gente conduz esse debate e esse discurso, porque ao final do dia as respostas jurídicas são difíceis. Eu acho que a gente pode mencionar isso para os nossos alunos, né? Ou seja, o startupeiro ele vai te desafiar, não tem, digamos assim, perguntinha simples. Se fosse para fazer um contrato de compra e venda, ele faria sozinho, inclusive, mas ele vai te colocar um contrato de compra e venda de um produto com nanotecnologia que se transforma através de questões externas que fogem ao seu controle, muitas vezes. E aí você trava, né? Então, esse é o grande desafio e a grande maravilha da gente poder trabalhar com direito digital, com direito de tecnologia, com empresas que estão em fase de formação. E, Gustavo, muito obrigado. Você está em casa. Para vocês entenderem, colegas, essa palestra ela já foi em alguma medida realizada na disciplina de Direito Empresarial, que eu leciono na nossa faculdade, aqui no nosso curso de graduação, e o sucesso foi tamanho que agora nós abrimos para toda a nossa instituição interessados, para poder ouvir um pouquinho do Gustavo, pegar essas referências e abrir um pouquinho a cabeça, né, gente? O direito, ele, enfim, não existe um novo direito. A pandemia acelerou esse processo, simplesmente jogou na nossa cara uma nova realidade que não vai voltar como era antes, ou seja, nós precisamos nos atualizar e estar prontos para essas novas demandas da sociedade. Gustavo, muito obrigado por dispor do seu tempo, por nos emprestar um pouquinho aí da sua paixão pela advocacia digital, pela advocacia do empreendedorismo. E mais uma vez, espero vê-lo em breve aqui na FMP. Conte sempre comigo. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras. De verdade, eu já falei, Juliana, tu é uma inspiração, o que tu vem fazendo aí com os teus alunos e na própria faculdade, enfim, esses fãs que tu tens. É difícil o professor de direito ter fãs e tu tem esse aqui. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade e até uma próxima, certamente teremos várias aí, tá bom? Até breve, gente. Obrigado, Obrigado. pessoal, obrigado por terem assistido aí. Contem comigo.